Bom dia, graça e paz. Estamos aqui hoje mais uma segunda-feira para compartilhar o pão da vida, seu alimento diário. Hoje nós vamos compartilhar uma palavra que está no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 16 ao 21, que tem o título sobre Jesus anda sobre o mar. Diz assim: E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar, e entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum. E era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado perto deles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar, e aproximando-se do barco, e temeram. Porém, ele lhes disse: Sou eu, não temais. Então, eles de boa mente o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. Essa é uma passagem maravilhosa, bem conhecida, né? Jesus anda sobre o mar. Isso é um milagre, porque quem que anda sobre o mar, né? Ninguém consegue andar sobre o mar se não for Jesus. E tem muitas coisas aqui que o Senhor quer nos passar, né? Vamos tentar explanar essa palavra. Primeiro, para a gente entender, há um contexto por trás dessa história, né? Jesus está vindo, fazendo muitos milagres, curas, proclamando a palavra, e a multidão estava maravilhada com o que Jesus fazia, curas, transformando água em vinho, coisas do tipo. E o povo passou a seguir a Jesus. Num certo momento, havia uma grande multidão, a Bíblia declara que eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças, porque na época não era contado mulher e criança, apenas os homens. Então, podemos imaginar que teria ali 10, 15 mil pessoas para mais, né? E os seus discípulos falaram para ele: olha, vamos despedir esse povo, porque tá dando um certo horário, eles vão ter fome, a gente não tem como alimentá-los. E Jesus falou: não, vamos alimentá-los. Só que eles tinham um problema, eles não tinham dinheiro suficiente para alimentar o povo, né? E não tinha como. Mas apareceu ali um jovem que carregava com ele 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus milagrosamente operou ali, através daqueles 5 pães e 2 peixinhos, um grande milagre. Houve uma multiplicação e o Senhor alimentou todo o povo. O povo ficou maravilhado, porque além dele ter autoridade sobre a palavra, além dele fazer curas, ele ainda nos alimenta? Poxa, quem não gostaria de ter um político assim? E a Bíblia diz que Jesus viu que o povo iria querer levantá-lo como rei, mas como um rei político, como uma autoridade política, porque na época o rei atual não era um rei muito bom, o rei Herodes, e o povo estava sentindo falta de um rei, que hoje nós podemos trazer para o nosso contexto um político, de um bom político, de uma autoridade que os governasse, que atendesse às suas necessidades. E o povo queria fazer isso com Jesus, mas esse não era o propósito de Jesus. Jesus não veio para ser um político, Jesus veio para proclamar o reino de Deus, né? E então, Jesus, percebendo que a multidão iria levantá-lo como rei, como político, ele retirou os seus discípulos, colocou os seus discípulos dentro de um barco e disse para eles: olha, atravessa o mar, vai para Cafarnaum, que eu vou me encontrar com vocês lá. Jesus não entrou no barco. A Bíblia diz nos outros evangelhos de Mateus e Marcos que Jesus foi para um monte orar. Mas ele deu uma ordem para os seus discípulos. Ele disse que encontraria com eles em Cafarnaum. É importante a gente entender que o Evangelho de João, ele tem um propósito. O propósito desse Evangelho é dizer que Jesus é Deus. Queridos, Jesus é Deus. E como Deus, ele é criador dos céus, da terra, e ele tem domínio sobre tudo o que há, né? Então, a multidão seguia Jesus porque estavam maravilhados pelas coisas a qual ele fazia. Mas os seus discípulo é aquele que está disposto a aprender com seu mestre. Discípulo é aquele que anda junto. Discípulo é aquele que é uma cópia, uma xerox exata do seu mestre. E
depois que Jesus morresse, após a crucificação, eram os seus discípulos que iriam dar continuidade ao propósito de Deus. Então eles precisavam conhecer quem era esse Deus. No coração deles não podia haver dúvida de quem era esse Jesus. Então, há um propósito neste evento aqui, de que Jesus queria mostrar para ele que ele era Deus. E talvez você pense assim, poxa, mas eles tinham acabado de presenciar um grande milagre. Isso já não era o suficiente? Não, não foi o suficiente. Porque a Bíblia diz que era alta madrugada, já era tarde. Evangelho de Mateus 14, você vai ver isso lá, que já era alta madrugada. O barco já estava no meio do lago, já não estava mais na margem, já estava no meio do lago. E eles foram surpreendidos por um grande vento, um vento que soprava contra o barco. E eles estavam sendo impedidos de chegar do outro lado. E no meio desse medo, dessa turbulência, porque nós não temos controle sobre a água e nem sobre o vento. Quando nós temos um obstáculo, por exemplo, estamos num caminho e tem uma pedra no meu caminho, eu não consigo passar para o outro lado, eu tiro a pedra do caminho. Agora, sobre a água e sobre o vento, nós não temos controle sobre isso. Então, eles já estavam apavorados, porque eles estavam a ponto do barco virar ali, já era tarde, né? Estavam temendo ali pela sua vida, tentando sobreviver e chegar do outro lado. E, de repente, eles viram algo andando sobre o mar. E eles temeram, porque eles pensaram que era um fantasma. E eles ficaram atemorizados. Agora, Jesus tinha dito para eles que eles iriam chegar do outro lado, que Jesus encontraria com eles do outro lado. Então, queridos, se Jesus é Deus, e se ele deu uma ordem para os seus discípulos, então ele sabia exatamente o que iria acontecer, e a ordem dele também iria se cumprir. Ele encontraria com os discípulos do outro lado. E às vezes o Senhor, ele nos faz promessas, só que no meio do caminho nós encontramos dificuldades e pensamos, mas será que foi mesmo Deus que falou? Será que eu estou na direção certa? Porque a gente encontra dificuldades, coisas que vêm para nos impedir, para nos querer parar, e a dúvida entra no nosso coração. E eles tiveram dúvida, eles tiveram medo, né? Quando viram aquela imagem ali, pensaram que era um fantasma. O medo deles fez com que eles enxergassem um problema muito maior, né? E aí Jesus se aproximou e disse, não temas, sou eu. Jesus se apresentou para eles e disse, não temas, sou eu. Agora, se Jesus é Deus e Jesus sabia de tudo isso, por quê que Jesus quis que os seus discípulos passassem por isso? Porque há um propósito nesse texto. Ele disse, não temas, sou eu. E a Bíblia diz que o vento se acalmou, ele entrou, seus discípulos o recebeu no barco e logo eles chegaram em seu destino. Então veja que Jesus, ele tem controle sobre as leis da natureza. Ele está acima daquilo que nós não podemos controlar. E o mais interessante de tudo isso é que o que me fez pensar que Deus é tão maravilhoso, Ele conhece as minhas limitações e as suas limitações. E ao longo do processo da nossa vida, quando nós temos o coração de discípulo, não o seguimos apenas pelo que Ele pode nos dar, nos beneficiar, porque a multidão seguia Jesus enquanto Ele fazia curas, milagres, alimentava eles, mas depois essa mesma multidão crucificou a Jesus. Mas o discípulo é aquele que anda junto. O discípulo é aquele que está disposto a aprender. O discípulo é aquele que conhece o seu mestre e confia. O discípulo é aquele que está envolvido num projeto esse que vem do coração de Deus. Então era muito importante que esses discípulos conhecessem quem era Deus, quem era Jesus. Então, quando Jesus, em meio àquela escuridão, alta madrugada, no meio daquele mar, ele anda sobre o mar, o que já não é algo natural, é um milagre. E quando ele entra no barco, aquela ventania se acalma e logo eles chegam em seu destino. Isso com certeza trouxe uma fé no coração dos seus discípulos. Isso com certeza ficou ali no coração dos
seus discípulos: quem é este que anda sobre as águas? Quem é este que tem controle sobre o vento e sobre o mar e sobre todas as coisas? Isso trouxe muito mais confiança, isso trouxe muito mais fé para que eles se lançassem cada vez mais com o Senhor Jesus. E queridos, comigo e com você não é diferente. Isso não é uma historinha que está na Bíblia para a gente poder contar para as crianças na escolinha dominical. Não, isso é uma palavra viva. E Jesus quer falar ao meu e o seu coração que há momentos da nossa vida que parece que Ele está ausente. Parece que Ele está ausente. Ele não estava no barco, mas Jesus encontrou com eles num lugar onde eles estavam, no meio do mar. Jesus sabia exatamente onde eles estavam. Então, por momentos, nós temos essa tendência, em meio à dificuldade, em meio às tribulações da vida, pensamos que Deus está distante, que Deus não está nos vendo. Mas eu quero dizer para você nesta manhã que Ele é Deus. E como Deus, Ele tem poder sobre o tempo, sobre o espaço, sobre a natureza, sobre qualquer enfermidade, sobre qualquer necessidade. Ele está acima de todas as coisas. E Ele, ao longo da nossa vida, Ele vai se apresentando para nós. Andar com Deus não significa que nós não vamos ter dificuldade, mas nas dificuldades é que nós podemos perceber o quanto Ele é maravilhoso e presente. Foi isso que Jesus queria ali passar para os seus discípulos, que mesmo na dificuldade Ele estava com eles e Ele está no controle de todas as coisas. Então, querido, eu não sei como que se encontra a sua vida, eu não sei se você de repente está no meio do mar, no meio da escuridão, se você está se vendo com um problema maior do que você. Eu quero te encorajar dizendo que você tem um Deus vivo e o nome dele é Jesus Cristo. Ele morreu sim, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele está sentado à direita do Pai. E a Bíblia diz que se nós clamarmos por ele, recebermos ele no nosso coração, veja que os seus discípulos o receberam no barco, né? Então é necessário que nós recebemos a Cristo, deixamos que Ele venha guiar as nossas vidas e que nós possamos depositar a nossa fé nele e saber que Ele não está ausente, mas que isso é para fortalecer, que a gente venha depender dele cada vez mais, né? E que ao longo da nossa vida, ao longo da nossa caminhada, nós possamos perceber o quanto Ele é um Deus presente nas nossas vidas. Eu tenho certeza que depois desse evento, os discípulos passaram a ter uma outra visão a respeito de Jesus. Passaram a realmente pensar que ele não era um charlatão, alguém que vinha e sumia. Na mídia acontece isso, né? Pessoas veem bomba e daqui a pouco some, mas Jesus não é assim. Jesus, ele vem, quando você permite que ele entre na sua vida, ele vem para ficar, para fazer morada, para transformar você e tudo ao seu redor. Você, a sua casa, o seu trabalho, tudo ao seu redor. Então, queridos, que nós possamos, através dessa palavra, fazer como os discípulos, né? Fazer como os discípulos e receber esse Deus no nosso coração. Que você possa ir onde você está, sabe, nesse exato momento, dizer: Senhor, parece que o Senhor está ausente, mas eu quero te receber. Ele sabe onde você está. Tem gente que fala assim: ah, Deus é culpado, ele não me vê. Não, querido, ele te vê, porque o culpado somos nós. Eu posso fazer uma coisa e não tenho condição de fazer outra. Mas quando nós dizemos que ele é Deus, ele tem controle sobre o tempo e sobre tudo o que há. E é isso que eu quero que você guarde no seu coração com esta palavra, que Jesus é Deus e é soberano. E como um Deus soberano, ele tem controle sobre todas as coisas. Então não importa o tamanho do teu problema, receba ele no teu coração, deixe ele acalmar essa tempestade e deixe que ele te conduza até o destino qual ele tem preparado para você, o propósito que ele tem para a tua vida. Amém? Fique com Deus, que você possa guardar essa palavra no seu coração. E como o Senhor disse para os seus discípulos: não temas, eu estou contigo. Guarda essa palavra no seu coração. Não temas, Ele está contigo. Amém? Fique com Deus.